Fala galera, fala Medcofer, a gente está no penúltimo dia aqui da Semana HIT, conteúdo fantástico hoje, você não pode perder por nada, vamos com tudo. Olá a todos, meu nome é Priscila Queiroz, eu sou médica formada pela Faculdade de Medicina da USP e fiz residência de ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Hoje nós vamos abordar alguns temas de ginecologia, sendo o primeiro deles o tema de violência sexual. Aqui é um tema que não é tão recorrente nas provas de residência, mas quando ele cai, ele pode garantir alguns pontos que não podem ser perdidos. Então, aqui um exemplo de questão que foi cobrado em 2014, na prova de acesso direto para o R1. O caso é uma mulher de 24 anos que é trazida ao pronto-socorro, vítima de abuso, que teve penetração vaginal e anal há cerca de 6 horas. Encontra-se consciente, orientada, desconhece o agressor, refere ciclos menstruais regulares de 28 dias e se encontra no 14º dia do ciclo. Não usa métodos contraceptivos, tem antecedente de epilepsia e usa regularmente a carbamazepina. O exame clínico revela escoriações leves nos membros inferiores, discreta laceração com crosta sanguínea em grande lábio vulvar esquerdo, e o exame especular mostra um conteúdo vaginal compatível com sêmen e um colo epitelizado. Antes da assistência psicossocial, considerando as circunstâncias clínicas, responda a seguinte questão. Ele quer que você cite a droga indicada para contracepção de emergência e os 2 mecanismos de ação que essa droga faz no organismo. A definição de estupro, né? É o ato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso, sendo crime previsto no artigo 213 do Código Penal Brasileiro. Então é sempre importante citar que estupro não é só a penetração vaginal, anal, mas sim qualquer ação que não esteja de acordo com o consentimento da paciente. Na avaliação inicial é sempre importante a gente priorizar a humanização, o acolhimento e oferecer os direitos que essa paciente tem frente à situação tão difícil que ela está vivendo, né? Então oferecer uma contracepção de emergência, prevenir infecções sexualmente transmissíveis, garantir que ela tenha direito ao aborto seguro ou assistência pré-natal ou oferecer a criança para adoção, evitar a perda de provas periciais que podem ser coletadas no exame físico, estimular a paciente a notificar esse abuso, esse ocorrido, e garantir o acesso ao atendimento multidisciplinar, também com psicólogo, assistente social. Na hora de examinar a paciente é sempre importante ter muito cuidado e garantir o consentimento dela, porque é um momento de muita fragilidade, mas os principais pontos que a gente tem que observar são as mamas, vulva, períneo e ânus, tá? O ímen, principalmente se for uma paciente que referia ser ainda não ter tido relações sexuais, pode evidenciar uma rotura recente. É importante notificar e deixar bem descrito em prontuário essa condição do ímen, se ele está íntegro, se está roto, se a rotura parece recente ou antiga. E também verificar a presença de lacerações vaginais ou perineais, que às vezes podem estar colocando a paciente também em risco de saúde. Também não são incomuns pacientes que se encontram em choque hemorrágico devido a lacerações desse tipo. Então é muito importante a gente observar isso com atenção. A depender da história e do tipo de agravo que a paciente sofreu, também é interessante a gente pensar em coleta de SWAB para pesquisa de espermatozoides ou antígeno prostático específico. Daí vai depender do tipo de abuso que a paciente sofreu, né? Ou a gente pode coletar esse SWAB em vagina, períneo, cavidade oral, região interglútea. Também pode ser colhido na hora do exame físico os exames de biologia molecular para detectar alguns agentes etiológicos que podem causar infecções sexualmente transmissíveis, como gonococo, clamídia, e também culturas vaginais podem ser coletadas nesse momento. Na admissão, os exames laboratoriais que devem ser colhidos são esses do conteúdo vaginal, que a gente já falou no slide anterior, sorologia para sífilis, HIV, hepatite B, C, e a depender da necessidade da paciente de receber a terapia antirretroviral, a gente pode ter indicação de coletar hemograma, glicemia, ureia, creatinina, TGO, TGP, bilirrubinas, que são exames que podem se alterar após o início do uso da profilaxia pós-exposição, tá? Também é sempre importante coletar e deixar registrado em prontuário o beta-HCG da paciente. E alguns desses exames precisam ser repetidos, né?
Tanto o exame de conteúdo vaginal quanto a sorologia para sífilis e HIV devem ser repetidos em 6 semanas e depois em 3 meses. E os exames para hepatite devem ser repetidos também em 3 e 6 meses, tá? É importante sempre caracterizar esse tipo de abuso, esse tipo de violência que a paciente está sofrendo, porque as profilaxias para infecções sexualmente transmissíveis não estão indicadas em casos de abuso crônico ou repetido, ou quando a paciente refere que o agressor usou preservativo durante todo o ato. Vamos falar primeiro aqui das infecções não virais, tá? Então, as principais infecções que a gente vai querer evitar que a paciente contraia nesse momento são a sífilis, que a gente vai prevenir fazendo a administração da penicilina benzatina, a gonorreia, fazendo a administração do ceftriaxone intramuscular, a clamídia, oferecendo para ela uma dose única de azitromicina no total de 1 grama, via oral, e a tricomoníase, que vai ser prevenida com o metronidazol, tá? É importante a gente sempre lembrar e evitar, postergar, na verdade, o uso do metronidazol caso a paciente apresente intolerância gastrointestinal, porque isso vai fazê-la ter náuseas, vômitos e vai fazer com que ela não consiga receber a profilaxia adequada para as outras medicações, tá? Então, principalmente se ela precisar de contracepção de emergência ou da profilaxia antirretroviral, é importante a gente esperar um pouco para administrar esse metronidazol para garantir o efeito das outras medicações. Se a paciente, por acaso, estiver gestante, também é importante evitar no primeiro trimestre de gestação, tá? Das infecções virais, a profilaxia de hepatite B vai estar indicada caso o contato tenha sido suspeito ou confirmado com sêmen. Às vezes a paciente pode não se lembrar, pode não ter percebido. Então, na dúvida, a gente considera que houve o contato, ou com sêmen, ou com sangue, ou com qualquer outro fluido corporal do agressor. Se a paciente for imunizada, ou se o agressor for sabidamente vacinado, às vezes é um agressor já conhecido pela paciente, ou se o abuso for crônico, nenhuma profilaxia está indicada. Caso a paciente não tenha completado o esquema vacinal ou nunca tenha se vacinado e o agressor é desconhecido, a sorologia dele, aí sim a gente tem indicação de administrar tanto a vacina para hepatite B quanto a imunoglobulina hiperimune na dose de 0,6 ml por quilo, uma dose única, tá? Essa profilaxia tem que ser feita até 14 dias da exposição. Com relação à profilaxia do HIV, a gente vai fazer 4 perguntas para indicar a profilaxia, tá? E essas perguntas têm que ser respondidas com a resposta sim. Se as respostas forem positivas para todas as questões, a gente vai indicar a profilaxia, tá? Então, a pergunta número 1, se o tipo de material biológico é de risco para a transmissão do HIV, então por exemplo, sangue, sêmen, fluido vaginal, isso vai caracterizar o material biológico de risco. Se o tipo de exposição é de risco, então se houve contato com mucosa que não está íntegra, mucosa mesmo íntegra, ou pele não íntegra, se a paciente tiver lacerações na região que teve contato com o material biológico, aí essa resposta é sim. Se o tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento é menor que 72 horas, então depois de 72 horas a gente já não indica mais a profilaxia, mas antes sim. E se a pessoa exposta é não reagente para o HIV no momento do atendimento. Por isso, na maioria dos serviços, quando tem disponível, está indicado também a realização do teste rápido, tanto para HIV quanto para sífilis, para a gente indicar direito essas profilaxias. E daí, se a resposta for sim para as 4 perguntas, a gente vai indicar a profilaxia pós-exposição, que tem uma duração de 28 dias, e ela é feita com tenofovir, lamivudina e dolutegravir, nessas doses aqui do slide. A contracepção de emergência, ela vai estar indicada para todas as mulheres em idade fértil, independente de qual período do ciclo, mesmo que não esteja no período fértil, se tiver um contato certo ou duvidoso com o sêmen. Também essa contracepção tem que ser administrada até 72 horas após o ato, e ela não deve ser realizada caso a paciente apresente o uso de algum método de alta eficácia. Por exemplo, se ela tem DIU, ou se ela usa pílula regularmente e não teve falha de uso. Se ela usa um método eficaz, ela não precisa receber a contracepção de emergência, tá? A gente faz essa contracepção de 2 formas principais. A primeira é a administração do levonorgestrel, numa dose de 1,5 mg, pode ser feita em dose única ou dividida em 2 doses. E o método IUSP,
que é a administração de anticonceptivo hormonal combinado, na dose de 0,05 de miligramas de etinoestradiol e 0,25 de levonorgestrel. Essa dose também pode ser dividida em 2 comprimidos de 12 em 12 horas, totalizando 4 comprimidos, ou 4 comprimidos de 12 em 12 horas, totalizando 8 comprimidos, caso a opção seja pelo comprimido de 0,03 miligramas e 0,15 miligramas. Também é muito importante orientar a paciente, garantir o direito dessa paciente de receber orientações sobre o aborto legal, caso tenha resultado uma gestação desse estupro, tá? O aborto, o aborto resultante de estupro, ele é previsto por lei até 20 semanas de gestação, ou se a paciente tiver, se o feto tiver um peso estimado menor que 500 gramas. Isso é decisão da mulher, deve ser oferecido para ela tanto a opção de levar a gestação a termo e permanecer com a criança, ou entregá-la em adoção, ou praticar o aborto, tá? O registro de boletim de ocorrência não é obrigatório para interrupção. Toda interrupção tem que ser documentada em prontuário, os termos de consentimento devidamente assinados e a paciente devidamente orientada, mas não é necessário que ela faça registro e boletim de ocorrência para poder interromper a gestação. É muito importante que a instituição consiga garantir esse direito à paciente. Caso o médico que esteja atendendo a paciente tiver alguma objeção de consciência para a realização do aborto, ele tem o direito de ter essa objeção, mas o aborto tem que ser garantido para a paciente pela instituição. Então, tem que se encontrar outro profissional ou outra instituição que possa oferecer o direito da paciente, tá? E aqui, voltando para a nossa questão, citando a droga indicada para contracepção de emergência, que vai abordar 2 temas importantes, né? Que seria as contraindicações aí para contracepção também. Essa paciente do caso usa carbamazepina regularmente, então está contraindicado o uso de anticoncepcional combinado para ela. Então, ela tem uma opção de contracepção para receber, que seria o levonorgestrel, certo? Que por ser um progestágeno, ele vai agir espessando o muco cervical e inibindo a ovulação. E esses são os mecanismos que levam a ele ser uma boa contracepção de emergência para a paciente. Sobre a doença inflamatória pélvica aguda. É uma questão também muito recorrente nas provas. Normalmente é cobrado tanto o diagnóstico quanto o tratamento. A gente vai abordar isso nessa aula, tá? A questão que a gente vai usar como exemplo aqui é da Faculdade de Medicina da USP de 2020, a prova de R1, de acesso direto. Foi cobrada uma paciente de 21 anos com dor abdominal, hipogástria, fossas ilíacas há 2 dias, piora progressiva, febre de 38 graus. No exame ginecológico tinha um conteúdo vaginal acinzentado, bolhoso, um toque vaginal com dor à mobilização do colo, aumento do anexo direito, de difícil caracterização. E ela iniciou o tratamento com ceftriaxone intramuscular e doxiciclina oral. Qual que é o agente microbiano que deve ser associado? Bom, vamos começar então com a definição. É uma infecção sexualmente transmissível, ascendente do colo do útero. Então, ela inicia pela vagina até atingir o colo, causando uma cervicite. Então, inflama o colo do útero e pode também ascender para o corpo do útero, anexos e tubas uterinas, peritônio e as estruturas adjacentes também, às vezes pegando intestino ou outros órgãos. Os agentes etiológicos principais são o gonococo e a clamídia, mas também é muito comum a infecção por anaeróbios pélvicos, bacilos gram-negativos, micoplasma. Então, basicamente, para se levar de lição é que a doença inflamatória pélvica aguda é uma infecção polimicrobiana, tá? O diagnóstico é feito através de critérios maiores e menores. A gente tem 3 critérios maiores, que são a dor pélvica, a dor em região anexial e a dor à mobilização do colo. Esses 3 critérios precisam estar presentes para fazer o diagnóstico. E também a gente tem os critérios menores, que são febre, uma secreção vaginal patológica que não é muito bem definida, as características dela, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso, os marcadores inflamatórios aumentados ou uma leucocitose no hemograma, e a identificação dos agentes etiológicos através na secreção endocervical, através de biologia molecular ou cultura. Para fechar o diagnóstico, a gente precisa dos 3 critérios obrigatórios ou maiores, mais um critério adicional.
Também existem outros sintomas que não são critérios, mas que estão relacionados muito comumente com a infecção, que é a dispareunia, principalmente por causa da inflamação do colo vaginal e do acometimento dos ligamentos de suspensão do útero, de sustentação do útero, que também podem estar inflamados. Então, no momento da relação sexual, a mobilização desse útero pode levar a dor pela paciente. Também pode ocorrer um aumento do fluxo, prolongamento da menstruação, devido a uma endometrite que é considerado um estágio intermediário entre a ascensão da infecção vaginal e até a infecção do útero. Esse estágio é um estágio intermediário, que a gente chama de endometrite, que pode ser fugaz e pode levar a essa alteração do fluxo menstrual. E também, em pacientes que usam pílula combinada, de baixa dosagem, às vezes pode ter um sangramento de escape que antes ela não tinha. Às vezes já usa a pílula há muito mais tempo e, de repente, começou a ter um sangramento de escape que é incomum para ela. Isso também precisa ser investigado, porque pode ser um sintoma de doença inflamatória pélvica. Também pode acontecer a disúria devido à uretrite, porque todos esses agentes etiológicos também têm um tropismo pela mucosa uretral. Então, pode levar a uma uretrite associada ao quadro. A gente também tem 3 critérios que são chamados de critérios elaborados. Esses critérios, individualmente, já fazem o diagnóstico de doença inflamatória pélvica. Então, ou um exame de imagem, normalmente ultrassom transvaginal ou ressonância magnética pélvica, sugerindo a presença de abscesso tubo-ovariano, ou uma biópsia endometrial com resultado no anatomopatológico de endometrite, ou a laparoscopia, que evidencia sinais de infecção pélvica, ou ver a tuba espessada, hidrossalpinge, abscesso tubo-ovariano, sinais de infecção pélvica, também fazem o diagnóstico, qualquer um deles sozinho já fecha um diagnóstico. Bom, normalmente a gente vai receber essa paciente num contexto de urgência, né? Ela normalmente vem se queixando de uma dor pélvica, que nem sempre é uma dor tão importante, tão aguda, às vezes pode ser uma dor mais indolente. Normalmente ela se queixa de algum corrimento vaginal, falam que teve febre, estão tendo dispareunia. Normalmente essas são as queixas principais que a paciente vai trazer para você. E por ser uma infecção, e uma infecção de um órgão muito vascularizado, também não é incomum a gente verificar a paciente em estado de sepse associado à infecção. Então é muito importante a gente avaliar essa paciente no estado geral, sinais vitais, principalmente aferir temperatura e frequência cardíaca, que são as 2 coisas que se alteram mais precocemente, tá? Em seguida a gente vai palpar o abdômen dessa paciente, principalmente buscando localizar melhor essa dor e procurar sinais de peritonite. Então uma descompreensão brusca positiva pode deixar a gente mais alerta aí na avaliação dessa paciente. No exame especular pode ter um corrimento vaginal purulento, que daí é muito típico da infecção pelo gonococo, mas normalmente tem um corrimento turvo, com odor, um colo mais friável, uns achados que às vezes não são muito específicos. No toque vaginal tem muita dor à mobilização do colo, dor à palpação do útero, e a palpação de anexos pode ser uni ou bilateral, e às vezes, em alguns casos, não é muito frequente, a gente consegue palpar uma massa pélvica que pode corresponder ao abscesso tubo-ovariano. Aqui, o ponto muito importante na avaliação dessa paciente num contexto de urgência é sempre a necessidade de afastar a gestação. Então, sempre perguntar para essa paciente se ela tem algum atraso menstrual, qual que é o padrão de ciclo dela, se ela tem sangramento vaginal associado a esse quadro, que às vezes pode ser devido ao colo friável, mas também pode ter outros diagnósticos diferenciais. E solicitar o beta-HCG sérico urinário para todas as pacientes em idade fértil que te buscarem o pronto-socorro com essa queixa. Por quê? Uma paciente com dor pélvica, com descompressão brusca positiva, pode estar em vigência de uma gravidez ectópica rota, e a realização desse diagnóstico precoce é muito importante para o desfecho dessa paciente. Então, a gente sempre precisa ficar de olho aí para fazer esse diferencial, para não prejudicar a paciente. Esse diferencial também de dor pélvica é muito cobrado em prova. De exames complementares para essa paciente, a gente vai pedir hemograma completo, principalmente buscando verificar a presença de leucocitose, marcadores inflamatórios, PCR e VHS. Se a paciente se queixar de disúria, ela tem uma dor pélvica ali meio indolente, o exame físico deixar dúvida, a gente pode fazer o diagnóstico diferencial com infecção do trato urinário através da urinal-urocultura. E também a gente pode tentar identificar o agente etiológico, ou por biologia molecular, fazendo PCR para clamídia, gonococo ou cultura vaginal.
A gente também precisa pedir um exame de imagem para essa paciente para descartar ou confirmar se você já achou no exame físico que possa ter um abscesso. A gente vai confirmar isso com o exame de imagem. Ou a gente vai excluir a presença de abscesso tubovariano através do ultrassom transvaginal, que é a primeira escolha para a gente na urgência, tá? A ressonância magnética de pelve é um exame que tem uma acurácia para fazer o diagnóstico de doença inflamatória pélvica muito superior ao ultrassom, semelhante à eficácia da laparoscopia, porém não é um exame que a gente tem disponível aí na urgência, é um exame demorado que não deve ser a primeira escolha para a gente poder fazer esse diagnóstico, tá? No ultrassom transvaginal, a gente vai olhar alguns parâmetros que são sugestivos de doença inflamatória pélvica, que seriam o espessamento da parede tubária, o acúmulo de líquido nas tubas, o sinal da roda dentada, que é esse sinal que a gente mostra aqui, que são como se fossem esses septos aqui intratubários que fazem parecer uma rodinha. Aqui a dilatação, o acúmulo de líquido nas tubas, e os septos também. E o achado de abscesso tubovariano também são sugestivos de que a gente está lidando com uma paciente que está com uma doença inflamatória pélvica. A gente pode fazer o tratamento dessa paciente ambulatorial, uma vez que a gente fechou o diagnóstico, ou intra-hospitalar. E a gente vai usar esses critérios para definir se a paciente pode ser tratada domiciliarmente ou se ela precisa ser internada para ser tratada com antibiótico endovenoso, tá? Os critérios de internação vão ser a presença de abscesso tubovariano, pacientes imunossuprimidas, HIV, lúpus, em uso de imunossupressão, essas pacientes precisam ser internadas para receber antibiótico endovenoso. As pacientes que usam o dispositivo intrauterino. Se ocorreu uma falha da antibiótico-terapia via oral, você tentou tratar essa paciente ambulatorialmente, mas ocorreu uma falha, ela não melhorou, continuou tendo febre, aí você precisa internar essa paciente para tratar. Se ela chegar no pronto-socorro apresentando instabilidade hemodinâmica, ou queda do estado geral, ou náuseas, vômitos que não vão possibilitar a paciente de tomar essa medicação adequadamente, via oral, também essa paciente precisa ser internada. Se a paciente está gestante, e se você tem uma dúvida diagnóstica, se você ainda não descartou apendicite, não descartou gravidez ectópica, também você precisa manter essa paciente em observação e internação até a elucidação diagnóstica do caso. Então, as opções de tratamento que a gente tem. Se essa paciente vai ser tratada ambulatorialmente, a gente pode utilizar o ceftriaxone ou a cefotaxima intramuscular, a doxiciclina via oral por 14 dias, e o metronidazol via oral de 12 em 12 horas. Existem alguns protocolos que orientam que talvez não tenha necessidade de usar o metronidazol em todos os casos, tá? Mas pela recomendação do Ministério da Saúde, essas são as principais opções terapêuticas que a gente tem. O tratamento hospitalar pode ser feito com a cefoxitina, mais doxiciclina ou clindamicina, ou clindamicina e gentamicina, ou ampicilina sulbactam mais a doxiciclina. Tem essas três opções aí de tratamento, tá? Bom, o importante é a gente frisar que toda paciente, mesmo as que estão submetidas ao tratamento ambulatorial, elas precisam ser reavaliadas em 48 a 72 horas. Então, a doença inflamatória pélvica é uma doença, uma paciente que você não vai fazer o diagnóstico, dar o tratamento e mandar ela para casa sem reavaliação. Você sempre tem que reavaliar essa paciente, tá? Para buscar avaliar se ela respondeu bem ao tratamento via oral que você propôs, tá? Então, se ela melhorou do estado geral, se ela parou de ter febre, se ela melhorou da dor, e eventualmente até fazer um controle laboratorial aí desses marcadores inflamatórios para ter certeza que a paciente melhorou, a depender do estado que ela tiver na primeira avaliação, tá? Se você optou por internar essa paciente, então ela fechou algum dos critérios ali de internação, você vai manter esse tratamento endovenoso por 24 a 48 horas. Ainda com a paciente internada, vai ocorrer a troca da medicação para via oral para ver se essa paciente vai continuar apresentando melhora, tanto clínica quanto laboratorial. E uma vez verificado melhora clínica e laboratorial e a paciente ao menos 48 horas afebril, aí você pode mandar essa paciente para casa, sempre lembrando que na doença inflamatória pélvica, a gente tem que manter a antibiótico-terapia domiciliar até completar 14 dias do início do tratamento. Então, não é para mandar, você não vai dar alta para a paciente do hospital e deixá-la sem antibiótico em casa. Ela tem que completar 14 dias do início do tratamento recebendo a medicação. Uma diferença que vai acontecer é se essa paciente tiver o diagnóstico de abscesso tubovariano, tá? A gente vai ter que olhar com mais atenção para essa paciente. Como eu disse, alguns protocolos
orientam que talvez você não precisa dar metronidazol ou clindamicina para todas as pacientes que tiveram diagnóstico de doença inflamatória pélvica, porém, é consenso de que se essa paciente apresenta abscesso tubovariano no exame de imagem, é obrigatório o uso do metronidazol, clindamicina ou ampicilina com sulbactam na prescrição, que são os antibióticos capazes de cobrir os micro-organismos anaeróbios que vão estar no abscesso, tá? Quando que a gente tem que abordar cirurgicamente esse abscesso? Sempre que ele tiver sinais de ruptura, então se a paciente tem sinais de peritonite no exame físico, ou se verifica-se uma moderada ou grande quantidade de líquido livre na cavidade abdominal, aí está indicada já a laparotomia para avaliação dessa paciente, para abordagem cirúrgica desse abscesso. Ou se, em vigência de tratamento endovenoso com antibiótico-terapia, ela apresentar um aumento do diâmetro do abscesso. Se esse abscesso mantiver o seu diâmetro máximo igual, ou se ele estiver reduzindo de tamanho, normalmente esse controle de imagem é feito com um intervalo de 48 horas depois da internação, se ele ficou igual, ou se ele diminuiu de tamanho, isso significa que a paciente está apresentando melhora clínica e está, na verdade, melhora do exame de imagem, então essa paciente está em melhora da infecção. Se a gente faz esse controle em 48 horas, o abscesso aumenta de tamanho, isso é um critério para a gente precisar abordar cirurgicamente a paciente. Uma paciente que teve diagnóstico de abscesso tubovariano, mesmo que não precisou ser abordado, que está em melhora, e você vai dar alta para essa paciente, porque ela já está 48 horas afebril, com antibiótico via oral, você vai manter antibiótico-terapia domiciliar até completar 21 dias do início do tratamento. Então muda, sem o abscesso 14 dias, com o abscesso 21 dias. É muito importante a gente lembrar que a doença inflamatória pélvica é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, os agentes etiológicos são de transmissão sexual, então a gente precisa lembrar sempre de solicitar as outras sorologias de infecções sexualmente transmissíveis para a paciente, orientar o rastreamento adequado de alterações cervicais relacionadas ao HPV, que também é uma das infecções sexualmente transmissíveis que podem estar presentes, então sempre orientar que essa paciente que tem essa infecção, ela pode ter uma infecção pelo HPV também, então é importante orientar o rastreamento adequado com a compostologia oncótica, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, e orientar que essa paciente tem que buscar avaliação e tratamento de parceiros ou parceiras, tá? E principalmente em casais homoafetivos, às vezes são duas mulheres que compartilham brinquedos sexuais, também é muito importante se atentar a esse fato, que não é por ser só uma cervicite, uma infecção do útero, que a parceira pode, não necessariamente vai ter a infecção. Ela pode sim estar com uma infecção ou latente ou já com uma infecção, com uma doença clínica. Então é importante orientar, avaliar e tratar, mesmo parceiros assintomáticos, tá? Se a paciente teve diagnóstico de doença inflamatória pélvica e ela utiliza o DIU, é consenso que a retirada do DIU não tem benefício no tratamento da infecção, tá? Mas, se for optado pela retirada ou por uma falha de tratamento, uma falha da antibiótico-terapia, a paciente não está melhorando, ou a paciente opta por tirar o DIU, é importante a gente fazer a retirada apenas após 6 horas do início da antibiótico-terapia, para evitar a disseminação desses agentes etiológicos, dessa infecção na cavidade abdominal, tá? Isso pode piorar a infecção da paciente. Então, sempre aguardar ou 6 horas ou a segunda dose do antibiótico para poder fazer a retirada do DIU. Outros pontos importantes a serem abordados na dúvida diagnóstica de doença inflamatória pélvica, não fecha os critérios, não tem critérios menores, aqueles critérios são necessários para fazer o diagnóstico, mas se existe dúvida diagnóstica, é muito importante tratar essa paciente. Por quê? Os efeitos colaterais da medicação vão ser muito, muito inferiores às complicações, à gravidade das complicações que podem acontecer por uma doença inflamatória pélvica não tratada, tá? Essas complicações são frequentes e são graves. Como exemplo, a gente tem a infertilidade, o aumento do risco de gestação ectópica numa futura gestação e a dor pélvica crônica, causada pelas aderências pélvicas que são feitas após a infecção ser tratada. Então, é muito importante a gente, na dúvida, trate a paciente para que ela não seja submetida a essas sequelas aí que a doença pode ter. Então, aqui na nossa questão, voltando, essa paciente tem um exame físico sugestivo de um abscesso tubovariano, porque ele fala aqui que a região anexial tem aumento e difícil de caracterização
Então, essa paciente está recebendo já o ceftriaxone e doxiciclina, mas precisa ser associado o metronidazol, tá? Para poder completar o tratamento da paciente. Vamos dar continuidade às aulas de ginecologia. Hoje, nesse módulo, a gente vai abordar o tema de corrimentos vaginais e lesões genitais. Na aula de hoje, a gente vai abordar o tema das lesões genitais, tá? Tanto as úlceras genitais, quanto lesões pelo HPV, tá? Aqui está um exemplo de questão, também é um tema muito cobrado nas provas, tá? Essa questão aqui é da FMUSP de 2020, uma paciente de 40 anos com dor vulvar intensa há 2 dias, com o seguinte achado. Então, tem umas úlceras eritematosas, múltiplas, dolorosas, e ele pergunta qual que é o tratamento adequado para esse tipo de afecção. O primeiro tipo de úlcera genital que a gente vai falar é o herpes genital, tá? Causado pelo herpes simples vírus, tipo 1 e tipo 2. Normalmente acontece uma primo-infecção, com período de incubação de mais ou menos 6 dias. Aparecem lesões eritematopapulosa, elas vão evoluir para vesículas, que normalmente tem um conteúdo citrino, bem clarinho, e elas são bem dolorosas, podem ter prurido associado também, e normalmente regridem espontaneamente. Quando essas vesículas se rompem, elas causam uma erosão da epiderme e formam uma úlcera. Então, por isso, a herpes é classificada como um dos tipos de úlcera genital. Na prima infecção, a paciente pode apresentar também febre, mal-estar, sintomas sistêmicos, tá? Então é importante estar atento a isso. E cerca de metade das pacientes vão apresentar uma linfadenomegalia inguinal bilateral, tá? Depois que a gente teve a prima infecção, essa infecção ela pode ficar latente nos gânglios sensitivos e pode ser reativada caso a paciente apresente algum trauma no local, ou algum estresse físico, emocional, ou alguma outra infecção. Ela pode recorrer dessas lesões, que normalmente tendem a ser um pouquinho menos intensas, um quadro clínico mais leve, normalmente sem sintomas sistêmicos associados. E a paciente pode apresentar alguns sintomas prodrômicos antes do aparecimento das lesões. Então, às vezes, a paciente pode se queixar de uma coceira, uma queimação no local, antes das vesículas aparecerem, tá? A regressão também é espontânea. Lembrando sempre, aqui fazendo link com a obstetrícia, que as lesões herpéticas ativas são indicação de parto cesariano nas gestantes, tá? Então, sempre ficar atento a isso. Então, aqui estão alguns exemplos de imagens da herpes genital. Então, aqui as vesículas, com conteúdo citrino, bem clarinho, no fundo eritematoso. E depois que a vesícula se rompe, ela tende a formar essa ulceração, que é bem típica, aqui as úlceras múltiplas normalmente. O segundo tipo que a gente vai abordar de úlcera é a sífilis primária. Ela é causada pelo Treponema pallidum, também é chamado de cancro duro quando a gente faz o diagnóstico da úlcera. Tem um período de incubação de 10 a 90 dias e normalmente é uma úlcera única, indolor, com uma base endurecida e um fundo limpo, e que desaparece espontaneamente. Então, a gente pode imaginar que na mulher é muito difícil fazer o diagnóstico da sífilis primária, porque ela é uma úlcera que dá pouquíssimos sintomas e que na mulher pode estar dentro do canal vaginal, às vezes no colo uterino. Então, essa mulher basicamente só vai ter o diagnóstico se ela teve alguma história de contato e foi buscar tratamento, foi buscar avaliação, ou se ela de repente for examinada enquanto do aparecimento da úlcera, mas normalmente elas não se queixam, a não ser que a úlcera seja vulvar, visível, mas é muito difícil a gente fazer esse diagnóstico. Normalmente a gente vê essas úlceras mais em homens, mais frequente. A adenopatia inguinal bilateral indolor também pode estar presente em grande parte dos casos, mas também é algo muito oligossintomático que a gente acaba não fazendo diagnóstico na maioria das vezes. O terceiro tipo de úlcera genital é o cancroide, ou cancro mole, causado pelo Haemophilus ducreyi. O risco de infecção quando a gente tem contato com esse tipo de bactéria é de cerca de 80% durante a relação sexual. Então, é uma doença bem contagiosa. Normalmente são lesões múltiplas, que se autoinoculam, dolorosas, também mais frequentes em homens, tá? Os contornos da lesão são edemaciados, com fungo irregular, um exudato necrótico, amarelado, um odor forte. Normalmente lesões friáveis, como a gente pode ver aí na imagem, tá? O bacilo também pode afetar os linfonodos e também causar a fistulização desses linfonodos, principalmente os inguinais, tá? Outro tipo que a gente tem é o linfogranuloma venéreo.
é uma doença causada pela clamídia, principalmente os sorotipos L1, L2 e L3. Também causa uma linfadenopatia inguinal, tá? E ela tem algumas fases. Na inoculação da clamídia, aparece uma pápula, uma pústula, que desaparece espontaneamente. Daí, os linfonodos são acometidos, pode ter uma linfadenopatia, vai depender do local onde ocorreu a inoculação. E depois disso, a gente vai observar sequelas desse acometimento linfonodal, que normalmente são a supuração, fistulização dos linfonodos. Sintomas sistêmicos também são comuns. E essa afecção dos linfonodos pode levar a elefantíase genital, fístulas retais, vaginais, até estenose retal. Então, é uma doença que pode deixar muita sequela. O linfogranuloma venéreo essa imagem aqui é muito típica, tá? A gente vê os linfonodos acometidos. Esse é um linfonodo ainda não fistulizado, tá? A donovanose é um outro tipo de úlcera genital causada pela Klebsiella granulomatis. É uma infecção sexualmente transmissível crônica e progressiva, que vai evoluindo se a gente não trata. É uma ulceração com uma borda plana, hipertrófica, sangra fácil e pode se tornar até uma lesão vegetante se não tratada. E também tem a configuração em espelho pela autoinoculação das lesões. Aqui são exemplos de imagens de pacientes acometidos com donovanose. Então, bem comum essa lesão em espelho, onde a pele tem contato de um lado com o outro, a lesão acaba ficando parecida aí. E aqui é uma lesão um pouquinho mais vegetante, para dar outro exemplo aí para vocês. Bom, como a gente faz o diagnóstico das úlceras genitais? Essa parte costuma ser bastante complicada, bastante difícil. Não é todo lugar que a gente tem acesso à microscopia, tá? O ideal seria que a gente fizesse sempre uma avaliação e o diagnóstico etiológico dessa úlcera. Então, fazer um exame a fresco do raspado, do exudato da lesão, e o exame bacterioscópico microscópico da lesão. No caso do treponema pallidum, existe disponível a microscopia de campo escuro, que a gente pode lançar a mão para fazer o diagnóstico, que é essa imagem que a gente está vendo aí no slide. Também a gente tem como recurso, em alguns lugares, a biologia molecular, então PCR para clamídia, as sorologias também séricas, né, para sífilis, para herpes, também normalmente estão disponíveis. Mas normalmente, na maioria dos lugares, a gente não tem esses recursos. Então, a gente acaba fazendo um diagnóstico sindrômico de úlcera genital, né? Que não é o ideal, mas a gente às vezes acaba tendo que fazer dessa forma. Importante também frisar que úlceras que têm uma evolução maior que 30 dias, principalmente se você já tratou essa úlcera e ela não melhorou, ela continuou evoluindo ou ficou igual, devem ser biopsiadas. Lembrar sempre, todas as úlceras que a gente falou até agora são de transmissão sexual, então é sempre importante lembrar de coletar outras sorologias, mesmo que a gente faça o diagnóstico etiológico de outra DST, outra IST, a gente coletar sorologias, principalmente para HIV, tá? Uma coisa importante é que a presença da úlcera, pela quebra da barreira da epiderme, pode aumentar o risco de contaminação pelo HIV, infecção pelo HIV dessa paciente. Então, além da úlcera por si só, de tratar o sintoma, é muito importante que essa úlcera seja tratada para evitar esse aumento do risco de contrair HIV também, tá? O tratamento, o ideal é que ele seja específico, que a gente faça o diagnóstico etiológico e trate especificamente a úlcera que a gente está avaliando. Porém, o Ministério da Saúde recomenda o tratamento sindrômico. Então, basicamente, se a gente não consegue fazer o diagnóstico etiológico dessa úlcera, a gente vai tratar todos os tipos de úlcera para paciente. O efeito colateral das medicações é muito menos mórbido do que a gente evitar deixar de tratar uma infecção sexualmente transmissível e, além de não tratar aquela paciente, também fazer com que ela transmita para outras pessoas a infecção, tá? Então, para herpes, a gente utiliza no primeiro episódio o aciclovir, de 8 em 8 horas, 400 mg de 8 em 8 horas por 7 dias, e na recidiva a gente usa essa mesma dose por 5 dias. O tratamento precoce do herpes reduz a intensidade, a duração do episódio e previne recorrência. Outras opções de medicações possíveis são o valaciclovir e fanciclovir, que têm eficácia semelhante ao aciclovir, mas normalmente são mais caros e normalmente não estão disponíveis no SUS, então a gente normalmente usa o aciclovir. Para sífilis primária, o tratamento indicado é a penicilina benzatina. Aqui está um quadro
falando sobre o tratamento e algumas observações do tratamento das outras úlceras. O cancroide a gente trata com azitromicina, o linfogranuloma venéreo, por se tratar de uma infecção por clamídia, a gente usa a doxiciclina. Só frisando que o tratamento aqui do linfogranuloma é de 21 dias a duração. Então, um tratamento bem longo que precisa ser bem orientado para a paciente. E a donovanose a gente também trata com a doxiciclina por 21 dias, tá? Sempre lembrar de orientar, convocar e tratar parceiros e parceiras da paciente, mesmo que estejam assintomáticos, coletar todas as sorologias para infecções sexualmente transmissíveis, HIV, sífilis, hepatite B e C, e lembrar de fazer o tratamento sindrômico da úlcera genital caso a gente não tenha o diagnóstico etiológico, a gente não consiga achar o agente etiológico da úlcera. Aqui, como extra, não se trata de uma úlcera genital, mas também é uma lesão genital, que também é muito cobrada em prova, é o condiloma acuminado, também chamado de verruga genital, causada pelo HPV. Os principais tipos que causam a verruga são diferentes daqueles que levam a alterações de Papa Nicolau, então principalmente o 6 e o 11 são os que causam a verruga. Também é de transmissão sexual, e o tratamento pode ser feito com aplicação local de ácido tricloracético, ou crioterapia, ou aplicação de cremes imunomoduladores para melhorar a imunidade da região e possibilitar que a paciente clareie o vírus, tá? Também sempre importante pensar em imunossupressão quando a gente vê esses tipos de condiloma, principalmente assim tão disseminados como na imagem, tá? Então sempre pensar em pedir outras sorologias, investigar outras imunossupressões. Então aqui a resposta da nossa questão, pela imagem, por tudo que a gente viu aí na aula. Essa imagem é muito sugestiva de uma lesão causada pela herpes, pelo vírus da herpes, e um dos tratamentos recomendados aí seria o valaciclovir, que é uma das opções que a gente tem além do aciclovir para tratar esse tipo de úlcera. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje e não percam amanhã aí encerramento com a nossa super live às 16 horas. Você não pode ficar de fora dessa. Vai ser uma live super especial para você entender qual é a metodologia vencedora nessas semanas finais da preparação da prova de residência. Um abraço e até amanhã. Friabilidade é outra coisa também muito sugestiva. A gente vai, faz o exame de endoscopia. Importante, vai cair em alguma questão. Se não for cair, você precisa saber também